Boas pessoal, muito bom dia. André Oliveira, canal Brasileiro na Europa. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E estou indo para Lisboa, aqui de Caldas da Rainha, 80 e tal quilômetros, tá? Vou para Lisboa agora, tenho lá algumas reuniões. Vou visitar um cliente, um casal português que quer vender o imóvel também conosco aqui. Então vou aproveitar e bater papo com vocês. E também vocês podem ir vendo aqui a estrada, como é que é o trânsito, né, em termos de estrada. Vamos ver que é quase zero. E como é viajar aqui pelas estradas portuguesas, que é considerado, não sei se sabem, a quarta, tá sempre entre quarta e quinta melhor do mundo, tá? Então é muito bom dirigir aqui em Portugal, não só na cidade porque você não tem muito buraco, mas também porque as estradas é um tapetão maravilhoso, tá? Põe aqui no Cruise Control 120, que é a velocidade permitida. Olha lá, vou colocar ali, ó, mais ou menos 120, 115, 120 e vou embora, entendeu? Tranquilo. Muitas vezes vou fazendo aqui reuniões por telefone, mas hoje vou aproveitar e bater um papo com vocês aqui, tá? Vamos lá. Primeiro, vou acabar por responder aqui muitas questões que têm surgido no canal, não só nas lives, como também nos comentários dos vídeos que eu vou colocando durante a semana. Lembrando que nossa live é todo domingo, agora às 19 horas Brasília, horário de Brasília. E é bacana para você também interagir ali e realmente tirar dúvidas e saber dos assuntos, tá? Uma coisa para lembrar, aqui em Portugal é extremamente obrigatório você andar à direita, tá bom? Quem é que tem que andar à esquerda? Aqui são duas faixas, mas quando tem 3 ou 4, aqui em duas também, mas quando tem 3 ou 4, quem pode andar só à esquerda? Só veículos de emergência, polícia, bombeiro, ambulância e etc, tá? Então você ultrapassa e volta para a direita. Logicamente que aqui eu vou voltar, tá? Tem um traço contínuo, não posso queimá-lo, né? Mas às vezes quando tem um caminhão muito à frente, você dá uma esticadinha, depois ultrapassa e vai para a direita, tá? A multa é pesada, cuidado com isso. Você vem dirigir aqui em Portugal, cuidado com isso. Já agora eu vou deixar aqui umas dicas sobre isso, tá? Se você alugar um carro em Portugal, veja bem o contrato. Tem algumas pegadinhas em relação a quilômetros, etc. E também a questão do pedágio, do chamado Via Verde, que no Brasil é o sem parar. Eu recomendo você pegar o carro sempre com o Via Verde. Por quê? Porque aqui você tem basicamente dois tipos de pedágio, chamado portagem. Você tem a portagem normal, aquelas cabines, etc. E você tem as chamadas scuds, que são umas torres que quando você passa aqui com Via Verde, você ouve pip, né? É sinal que cobrou. E aí o cara vem fazer turismo aqui, ele não sabe, e aí ele passa no pedágio, paga, vai para a estrada, passa para algumas scuds. Como não tem o Via Verde, não faz barulho, ele não sabe, e aí ele entrega o carro, não fala nada. Daqui a pouquinho vem uma multa gigante porque ele não pagou as scuds, tá? Outra dica: se você está em dúvida que isso aconteceu, você tem que colocar a placa do carro, a matrícula do carro num site. Procura assim, pagar scuds em Portugal, scuds com S-C-U-T-S, scuds, tá? E aí você tem lá um site, que eu não lembro agora o nome, acho que é pagar portagem, uma coisa assim. E você põe lá a matrícula, a placa do carro, e eles emitem uma referência multibanco, você paga. Também dá para você fazer no correio de Portugal, né, obviamente, tá bom? Um pouquinho óculos escuro que o sol. Então, importante andar sempre na direita, ultrapassa direita, que aí você não vai ter nenhum problema, tá? A velocidade de Portugal permitida máxima é 120 por hora. Nós não estamos na Alemanha, onde você tem
realmente estradas que não tem limite de velocidade. Aqui em Portugal todas 120, tá bom? Não convém você esticar muito, porque aqui eles andam com um carro que é igualzinho um carro normal, não é da polícia, só que é um carro da polícia disfarçado, e você tá lá a 150, ultrapassa um carro, pensa que é da polícia, que não é da polícia, e são eles disfarçados, e a multa é pesadíssima, tá bom? Muito bem, dicas dadas aqui sobre trânsito, carro, aluguel de carro. Vamos seguir em frente, pessoal. O que está acontecendo? Vou já responder aqui. Eu, como sabem, ao longo desses anos acabei por fazer vários clientes amigos. São pessoas que constantemente me mandam coisas pelo WhatsApp, informações novas, links, e perguntam, obviamente: André, o que está se passando? Será que isso vai acontecer? Então, essa semana, essas últimas 2 semanas, ocorreram aqui 2 notícias impactantes que eu queria comentar com vocês. Primeira que aconteceu foi uma notícia que saiu que temos centenas de brasileiros todos os meses pedindo dinheiro para voltar para o Brasil, ok? Ficam a tal ponto sem dinheiro em Portugal, né, que não tem nem para passagem. Porque a passagem, veja bem, a passagem em média ela tá 1.000 euros, né? Em média, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então uma família com 3, 4 pessoas, 4.000, são 20.000 reais, 20 e tal mil reais. E aí a pessoa não tem. Existe um órgão de imigração, acho que até que é europeu, se eu não me engano, não é português, e que eles dão ajuda, né? Mas depois você fica impedido de entrar em Portugal, na Europa, por 5 anos, tá bom? Porque você recebeu essa ajuda, ok? Então, pessoal, por que isso está acontecendo? Pelos mesmos motivos que eu venho falando há anos, não é? Agora eu não vou para a direita porque tem aqui um caminhão que deve estar a 110, 105, 110, eu já vou ultrapassá-lo, entendeu? Ó, eu vou ultrapassá-lo, aí eu vou para a direita. Mesmo motivo: falta de planejamento, falta de dinheiro, né, de segurança, profissões que Portugal não precisa, profissões obsoletas, pessoas muito mal preparadas profissionalmente, o chamado faz tudo. Eu vou para lá e eu faço tudo. O português, de uma forma geral, também é um povo que a gente chama aqui de desenrascado, né? Mas existem limites. Eu mesmo na minha empresa, nesse momento, se eu fosse recrutar alguém, se eu fosse contratar alguém, eu sei muito bem do que eu preciso. E eu posso dizer para vocês que a minha empresa está em crescimento, a minha imobiliária, a empresa em si. Eu não preciso de um faz tudo. Eu preciso de pessoas especializadas, que saibam fazer aquilo que eu preciso e bem feito. Senão não dura. 2, 3 meses eu mando embora. Gente, eu sei que é muito fácil falar que o empresário capitalista, vagabundo, etc. Mas a verdade é que se eu não cuido da minha empresa, ninguém vai cuidar. Eu tenho que zelar pelo crescimento dela, obviamente dentro da lei e da lei do trabalho também, né? Com as coisas corretas para mim e para as pessoas que eu contrato. Mas se a pessoa não tem qualidade para ficar na empresa, ela tem que sair, né? Tem que sair por vários motivos. Primeiro, que não é bom para mim, não é bom para ela, e se ela precisa agora de mais formação, se tornar um melhor profissional, vai até ser bom que ela saia e ela vai procurar essa formação para ela voltar para o mercado mais bem preparado, tá? Então, o que está ocorrendo é muito isso. Não pensem vocês que a inflação está expulsando os brasileiros, só a inflação. Porque, vamos ver bem, quando eu comecei a falar de Portugal, você vai no meu canal para trás, 2017, 2018, eu tenho vídeos aí que eu falei sobre, por exemplo,
Orçamento para casal em Portugal, 2017, falava lá, 110 euros por pessoa por mês para supermercado. Dá para fazer com 80? Dá. 90? Dá. Mas para comer legalzinho, comprar algumas coisas um pouquinho mais caras, um queijo, se quiser, um vinhozinho, 110, 2017, tranquilo. Hoje em dia, passados 5 anos, 4, 5 anos, e com a inflação, já estamos falando aqui em 140, 150 euros por pessoa, ok? Falando em percentual, é muito. Estamos falando aqui a volta de 30%, né? Com a inflação e passados 5 anos. A inflação veio impactar muito mais nos últimos tempos do que o próprio tempo, vamos dizer assim, tá? Mas, sinceramente, não é só isso que manda embora uma família. Uma família com 3 pessoas estava gastando 120, passa a gastar 140. Nós estamos falando de 60 euros por mês. Não é isso que vai fazer com que uma família inteira vá embora para o Brasil de volta, entende? Não é só isso. Ah, mas é mais 15 euros do gás, é mais 20 do não sei o que. É verdade, é verdade. Agora, o que está acontecendo é uma situação mais global. Você tem a inflação comendo a rentabilidade dessa família, do pai e da mãe, por exemplo, que estão trabalhando, e você tem a retração da economia. Você tem mais empresas mandando embora, você tem menos empresas contratando. Eu tenho vários amigos brasileiros e portugueses que antes da guerra estavam falando: 2023 vai ser o ano que eu vou expandir, eu vou crescer, eu vou contratar. Aí veio a guerra e tal, tá todo mundo quietinho. Por quê? Estamos à espera que isso mais ou menos se acalme para conseguir crescer, conseguir contratar mais. Então, essa incapacidade de ficar em Portugal, ela é não só da inflação, ok? Isso é importante falar porque tem muito besterol aí pela internet, tá? Agora, vamos ver bem uma coisa. Quem está ganhando, por exemplo, um casal que está ganhando 2 mil por mês aqui, que já é apertado, ainda mais pagar aluguel é muito apertado, é bem apertado. Se ele perder 10, 15% para a inflação, ou 20%, por causa do gás, da água, da luz, etc., é um impacto gigante, né? Agora, uma família que está fazendo 2, 3, 4 mil por mês, 4 mil por mês, vai falar: mas não são muitas famílias. Eu sempre ouço isso, meu Deus do céu. Não são muitas famílias que ganham 4 mil por mês. Gente, pelo amor de Deus, a média salarial de Portugal, a média estava em 1.290 euros por pessoa, a média, ok? Só aí são 2.600, tá? E depois você tem uma quantidade de pessoas em que ele ganha 1.500, 1.600, 1.700 e ela ganha 1.500 também, 1.800, às vezes até mais. Eu conheço várias e várias pessoas que ganham na média isso. Então, fazer 3 mil euros por mês, 4 mil por mês, não é assim tão inimaginável como as pessoas pensam, ok? Então, um casal que está ganhando 3.500 por mês, limpos, quando tira 15%, impacta? Impacta. Mas não vai fazer essa família cair, entendeu? Não vai fazer essa família mudar de padrão de forma absurda. Provavelmente, nesses tempos de crise, essa família vai deixar de fazer sábado e domingo um jantar fora, um almoço fora, vai fazer só um por mês ou 2 por mês, né? As férias vão ser mais reduzidas. Em vez de fazer férias em Cancún, vai fazer férias aqui em Portugal, mais barato, vai de carro, vai conhecer a Espanha de carro. Então, o impacto é muito menor. O que eu quero dizer com isso?
os brasileiros que estão aqui melhor estabelecidos, não só porque são aposentados, ou têm um dinheiro reservado, guardado, ou trabalham aqui. Eu conheço vários, eu vendi apartamento para vários aposentados que estão trabalhando em Portugal. Tem um negócio, eles não trabalham, alguns não trabalham, tem um negócio, são gerentes do negócio. É um trabalho, obviamente. Quero dizer que não é um trabalho manual, tá? Então, essas pessoas não vai ser a inflação que vai mandar embora. Elas estão preparadas para isso. Porque veja bem, a inflação, eu não sou economista, mas leio bastante sobre isso, adoro, vejo muito, leio muito e vejo muitos vídeos sobre isso. O que está aqui mais ou menos falado na mesa é que a inflação vai durar mais ou menos aí, se tudo der certo, 1 ano e meio, 2. Então, se você tem uma reserva financeira para estar em Portugal, você tem mais guardado 1.000 euros por mês, estão falando 12.000 euros por ano, não vai ser aqueles 200, 300 que você perdeu para a inflação que vai te fazer ir embora. Por quê? Você está preparado. Aí, passado esses 2 anos, a coisa vai começar a voltar à sua normalidade. Obviamente, gente, não tem bola de cristal. Se a guerra não piorar, né? Se a economia americana melhorar,